Olá, hoje eu vou falar de um texto de Freud, um artigo de Freud de 1910, que trata sobre a psicanálise selvagem. Um artigo muito interessante, uma leitura muito agradável, muito elucidativa. Acredito que todos nós deveríamos, aproveitar para ler, para compreender, entender o que é isso que o Freud tentou dizer para nós em relação à psicanálise selvagem. O que eu observo dentro desse texto é esse alerta que Freud nos dá sobre os perigos que acarretam o exercício de uma psicanálise selvagem. O que seria essa psicanálise selvagem, né? Ele acaba nos alertando sobre essa comunicação do inconsciente ao doente, ao analisando. Porque, de acordo com Freud, o que acaba acontecendo? Geralmente, via de regra, essa comunicação ela tem como consequência praticamente uma intensificação do conflito dentro do analisando, o aumento do sofrimento, e isso dificulta ainda mais a nossa prática, né, vamos dizer assim, a prática clínica, a prática psicanalítica. Bom, então, retomando aqui, o que eu considero que é importante nós pensarmos sobre esse tema, né? O Freud, ele compartilha com todos nós praticamente um caso clínico, um caso bem interessante, que ele acaba denominando o caso de uma senhora um pouco mais velha, que se queixava aí praticamente desse estado de angústia que ela vivia nos seus 40 e tantos anos. De acordo com Freud, ela vinha acompanhada de uma amiga e ela aparentava estar bastante conservada. Mas, claro, parecia que tinha algum problema ali, né? Algo relacionado a esse ciclo da sua feminilidade, algo que poderia ser, né, provavelmente, o motivo da irrupção daqueles estados que ela acabou relatando de angústia, de sofrimento, e que provavelmente poderiam ter sido aí oriundos do divórcio que essa analisando teve aí do seu último marido. Então, praticamente, é interessante olhar para esse caso, porque a analisando comenta que desde que ela visitou um outro colega, né, um colega aí que era contemporâneo a Freud, ela acabou ficando convencida de que ela estava incurável, que não tinha cura a situação dela, pois ela chegou a essa mensagem, ela chegou a essa noção de que não haveria cura, porque na concepção dela, ela não queria voltar para o marido, então isso já estaria fora de cogitação. E os outros dois meios que praticamente ela entende que o colega, esse profissional contemporâneo a Freud acabou sugerindo, iam contra a sua moral e também contra a sua religião. Então, de acordo com a analisando, ela comenta que essa angústia vinha aumentando consideravelmente desde que ela acabou se consultando com esse médico, né, esse jovem médico ali próximo de onde ela morava. E ele acabou detalhando para ela que é possível que a causa da sua angústia realmente fosse uma necessidade sexual. É bem interessante porque pensar que isso seria algo possível, sim, de acontecer, que a pessoa realmente esteja aí um pouco carente, precisando de afeto, né, de um envolvimento sexual, mas é daí que vem o alerta do Freud em relação a essa prática que nós conhecemos como psicanálise selvagem, né? Então, essa palavra selvagem, ela acaba nos remetendo à ideia de um processo que está ali nos primórdios, né? No início, um pouco primitivo, um pouco carente de fundamentação, carente de técnica, carente de entendimento sobre os reais métodos e práticas psicanalíticas e sobre como realmente funciona ou deveria funcionar a psicanálise. Observem que essa senhora, ela fala que ela realmente tinha muita dificuldade de suportar, de acordo com o relato do Freud, essa falta da relação sexual com o marido,
mas que os outros caminhos que foram apontados para ela eram caminhos que não funcionariam, porque os caminhos apontados eram para ela se sentir bem, para ela curar essa angústia, esse sofrimento que ela estava vivendo, ela teria que voltar para o marido. Isso, no entendimento dela, estava fora de cogitação. Ter um amante não era algo que ela se sentia confortável para ter um amante. Ou essa satisfação solitária, autoerótica, né, masturbatória, que também é uma coisa que ela não se sentia também confortável e à vontade com o próprio corpo por uma satisfação autoerótica, principalmente naquela época. Então, é muito bonito quando a gente lê tudo isso, porque Freud, ele fala que todos esses anos ele ensinou para ele, como poderia ter ensinado para qualquer outro de nós, a gente não aceitar como verdade tudo que o paciente, especialmente esse paciente, os analisandos, os neuróticos, contam acerca dos seus médicos, né, ou esses médicos dos nervos. É interessante que essa palavra médico é usada muito pelo Freud ali no início da própria psicanálise, e depois ele acaba, principalmente a partir de 1920, ele acaba substituindo a palavra médico por analista, né? Ele acaba separando essas palavras, né? Mas até então essa palavra também fazia menção ao próprio analista, mas é interessante, né, que ele fala que os anos nos ensinam a todos nós, né? A própria prática, né, o próprio exercício da clínica, ele nos permite aprender muito. E ele fala que algo que nós precisamos pensar é que durante o tratamento psicanalítico, não só nós estamos ali nesse papel, né, praticamente de médicos e proporcionando essa escuta, esse acolhimento para o analisando, mas nós também acabamos virando facilmente alvo de múltiplas, praticamente múltiplas, eu diria, eu estou tentando buscar uma palavra para dar sentido a isso, mas seria quase que ataques hostis desse paciente, desse analisando, né? Quase que essas noções um pouco hostis que o analisando desenvolve em relação ao seu analista, já que em alguns momentos, né, ele acaba assumindo essa responsabilidade pelos desejos secretos, recalcados, do analisando, desse neurótico, através de uma espécie de projeção. Quer dizer, o próprio neurótico projeta isso no seu analista, né? O próprio analisando acaba projetando parte dessas construções simbólicas, daquilo que ele acredita, daquilo que ele espera ouvir, na figura do seu analista. Isso faz parte também das relações transferenciais. Agora, o que o Freud acaba também nos esclarecendo, que é fato que nós precisamos conversar com o nosso paciente, com o analisando, sobre o tema da sexualidade, e é inquestionável quanto é importante fazer isso com bastante tato, com bastante descrição, com naturalidade, que é importante levar em consideração também as próprias prescrições técnicas da psicanálise, que isso não seja um processo simplesmente de uma anamnese no sentido de, quantas vezes por semana você faz sexo, né? Você tem tido relações sexuais, mas que a gente permita que esse entendimento, essa compreensão, esse processo investigativo, ele se dê através da livre associação. Então, nós, como analistas, precisamos estar atentos para não interpretar mal uma série de ensinamentos científicos da própria psicanálise, porque quando a gente acaba interpretando mal, a gente acaba mostrando quão pouco nós avançamos no entendimento da própria essência da psicanálise e das suas reais intenções nessa área. Significa que nós ainda temos um grande caminho a trilhar, e aí nós acabamos assumindo quase que esse papel de um psicanalista selvagem, né? Alguém pouco preparado, com pouco entendimento, com pouca compreensão do que realmente é a psicanálise e a prática psicanalítica. Então, o que nós observamos é que esses conselhos que o analista dá, eles realmente permitem reconhecer claramente qual o sentido que ele próprio atribui à vida sexual. Agora, aí aparece algo importante.
Por que conselho do analista, né? Será que nós, como analistas, deveríamos ocupar ou estar nesse lugar de conselheiros? Será que nós deveríamos estar ali sugerindo caminhos ou alternativas ou soluções de vida, inclusive no sentido sexual, para o nosso analisando? Ou nós deveríamos dar voz a esse analisando, né? Permitir que o nosso analisando, que ele próprio, através da livre associação, ele entenda quais são os sentidos, como que ele significa, como que ele entende a sua própria história, a sua própria vida, a sua própria questão sexual. Agora, é inquestionável. Eu acredito que esse artigo nos permite uma aproximação muito clara em relação a isso, que existe sim um sentido popular, né, em relação às necessidades sexuais, quase que esse imaginário social de que o sexo ou necessidade sexual está relacionado ao coito, ao ato sexual em si, ou a todas essas coisas muito próximas, análogas, que acabam propiciando o orgasmo, o gozo, a descarga dessas substâncias sexuais. Agora, o que nós precisamos estar atentos e que não pode passar despercebido de cada um de nós como analistas é que é muito comum a psicanálise ser criticada nesse sentido, já que ela acabou estendendo o conceito de sexual para muito além dessa dimensão usual de sexo. Então, esse imaginário sexual, quase que esse jargão popular que fala que tudo para Freud é sexo, realmente nós podemos dizer tudo é sexo, mas não é o sexo nesse sentido realmente do coito, do ato sexual, como nós entendemos. Porque por sexualidade, Freud vai muito além dessa noção do coito, do ato sexual em si. Ele fala de libido, ele fala de energia, ele fala de emoções pulsionais, né? Ele vai falar desse conceito do sexual que engloba muito mais para a psicanálise, em todos os sentidos. Não importa se para cima, para baixo, não importa, mas vai muito além desse sentido popular que nós julgamos ser parte aí da vida sexual. Como dizia o próprio Freud, ele envolve também todas as sensações de carinho, de afeto, essas fontes das emoções sexuais primitivas, mesmo se essas, como dizia o Freud, se essas emoções, elas experimentaram em algum momento o bloqueio do seu objeto sexual, ou do seu objetivo sexual original, ou se elas trocaram esse objeto por outro não mais sexual. Não importa, né? Por isso é que Freud ele prefere falar em psicossexualidade. E com isso que o Freud acaba enfatizando para nós é que nós não devemos nos esquecer, nem subestimar em momento algum que além do sexual existe o fator anímico da vida sexual. Ou seja, não é só a relação sexual, existe o anímico, existe o emocional, existe o inconsciente, existe como que nós vivemos ou como que nós experimentamos essas vivências que nós tivemos. Bom, então a partir daí, o que nós podemos inferir é que Freud ele acaba utilizando essa palavra sexualidade de uma forma incrível, muito bonita, num sentido muito mais amplo, da mesma forma que na língua alemã se usa a palavra amar. Olha que bonito, né? Freud fala da sexualidade assim como se fala em amar na língua alemã, muito além do que a palavra em si nos remete no imaginário social. Agora, é claro que a insatisfação anímica, ela realmente pode perdurar com todas as suas consequências. Nenhum de nós estamos livres disso. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tem relação sexual normal. Ela realmente pode ter uma relação sexual normal e animicamente está super insatisfeita, super angustiada, mal com o parceiro, com a parceira, não importa com quem, mas essa insatisfação, essa angústia pode estar presente mesmo a pessoa fazendo sexo 2, 3, 4, 5, 10 vezes por semana, não importa. Então, como terapeutas, nós sempre precisamos estar atentos e nos deter ao fato de que dessas aspirações sexuais não satisfeitas, essas aspirações que nós acabamos combatendo quando assumem a forma de satisfação substituta,
como os próprios sintomas neuróticos ou sintomas nervosos, como o próprio Freud dizia, muitas vezes, apenas uma pequena parte delas pode ser descarregada pelo coito, pelo ato sexual ou por outras práticas sexuais. A gente acha que realmente o ato sexual ou prescrever faça sexo 2, 3, 4, 5 vezes por semana é a solução, e não é assim. Se fosse assim, né, seria muito fácil, teria muita gente curada e livres de qualquer tipo de sintoma neurótico. Então, é muito verdade que a psicanálise afirma que a insatisfação sexual realmente é uma das possíveis causas dos males nervosos, né, dos sintomas neuróticos, mas o que a psicanálise também nos ensina é que esses sintomas neuróticos, eles também brotam de um conflito entre praticamente dois poderes, que seria entre uma libido, que geralmente cresceu em excesso, né, existe aí uma energia libidinal grande, intensificada, e por outro, praticamente uma recusa sexual, né? Vamos entender a recusa como uma espécie de um recalque, que está extremamente rígido, rigoroso, e que acaba criando ali uma série de proibições e de restrições. E tudo isso nos permite entender que se a satisfação sexual em si fosse um elemento de cura confiável, e isso, como dizia o próprio Freud, contra todos os males aí dos neuróticos, dos doentes, dos nervos, claro que uma boa parte dessas pessoas, sobre certas circunstâncias, provavelmente não seriam capazes de obter tal satisfação. E em outras determinadas situações, ainda que elas fossem capazes de se satisfazer, se não tivessem as resistências internas e essas pulsões, nós poderíamos dizer que até essas pulsões poderiam apontar, de alguma forma, o caminho para a satisfação, mesmo que o analista não as aconselhasse a isso. Então, eu acho que aqui vem uma primeira mensagem para nós sobre o psicanalista selvagem, né? Esse entendimento raso, superficial, equivocado, de que todos os problemas dos seres humanos é sexo, né? De que tudo é a ausência do sexo. Então a gente precisa pensar muito além disso. Então, algum desses estados nervosos, né, comuns aos neuróticos, as chamadas neuroses atuais, como a neurastenia típica ou a própria neurose de angústia, essa neurose pura, né, aparentemente dependem do fator somático da vida sexual. Isso é um fato. Enquanto ainda não temos uma concepção segura, como já dizia o próprio Freud, quanto ao papel ou esse fator psíquico do recalque nesses quadros clínicos. Agora, quem sofre de angústia, nem por isso, como dizia o Freud, tem que necessariamente viver ou experimentar uma neurose de angústia. Então, o diagnóstico ele não pode ser deduzido a partir do nome. A gente precisa entender que fenômenos caracterizam realmente essa neurose de angústia. E não incorrer nesse erro comum também a esse psicanalista selvagem, que é usar alguns conceitos chaves da psicanálise e a partir desses conceitos, estabelecer praticamente um pré-diagnóstico de todo paciente, de todo analisando, sem sequer viver o processo da análise, né? Esse processo da investigação da subjetividade, da investigação do sujeito, dessa investigação do inconsciente. Aí a gente acaba incorrendo num processo praticamente interpretativo, precipitado, prematuro e equivocado. E talvez por isso nós poderíamos estar realmente sendo comparados aos psicanalistas selvagens. Bom, a partir daí, né, o que eu acho que o texto traz para a gente com bastante clareza, e as reflexões são muito importantes, é que nós acabamos chegando aos erros técnicos que nós reconhecemos no procedimento comum a todo analista, a todo jovem profissional, né? Bom, e não quer dizer que o psicanalista, o analista sênior, que já, né, trabalha há algum tempo, esteja isento disso, mas isso é mais comum com o jovem profissional. E, claro, é uma concepção que nós percebemos que ela também
está há muito tempo, ela já foi muito tempo superada, né? Que essa concepção que está além da aparência e da superfície, de que realmente esse doente, esse analisando, sofre em decorrência de um tipo de desconhecimento. Então, isso é um equívoco, a gente achar, já que ele não reconhece o que acontece com ele, esse inconsciente, mesmo que eu tenha noções claras do que está acontecendo, não é que esse desconhecimento, que poderia vir à tona através da comunicação, as relações, as causas da sua doença, da sua angústia, do seu sofrimento, da sua vivência de infância, não quer dizer que trazendo tudo isso à tona, que esse analisando vai estar curado, né? Ao contrário, o que a gente observa que não é o desconhecimento em si esse momento patogênico, e isso o próprio Freud ele acaba nos dizendo, né? Mas a própria fundamentação do desconhecimento, que acaba, né, acontecendo ali, se vendo ali por meio dessas, envolvida nessas resistências internas, que primeiro acabam focando, né, dando mais ênfase a esse desconhecimento, mas que agora também acabam sustentando. Então, como eu comentei lá no início do vídeo, né, dar ou comunicar esse desconhecido, trazer isso à tona ao nosso paciente, ao nosso analisando, não quer dizer que isso irá curá-lo. Muitas vezes irá intensificar ainda mais as resistências, dificultar essa relação transferencial com o analista, podendo realmente começar um processo transferencial negativo e dificultar realmente que esse analisando que o doente se cure. Então, o que nós precisamos pensar é que é no combate contra essas resistências que praticamente reside a tarefa da terapia, da própria terapia psicanalítica. A comunicação daquilo que o paciente não sabe, porque ele de alguma forma recalcou, é apenas um dos processos, uma das etapas, uma das preparações necessárias para o processo terapêutico. Então, eu acho que essa mensagem do Freud é muito bacana. Se o conhecimento do inconsciente fosse realmente tão importante, tão fundamental para o nosso analisando, como nós, como analistas profissionais, jovens profissionais, inexperientes na psicanálise, como nós queremos acreditar, né, para a cura, então seria suficiente para esse analisando assistir palestras, ler livros a respeito, e ele já estaria curado, né? Não precisaria do analista. Então, a comunicação do inconsciente ao analisando, ela acaba realmente tendo essa mensagem que eu compartilhei. Ela acaba intensificando o conflito dentro dele e ela também acaba trazendo praticamente uma intensificação, um aumento desse sofrimento. Agora, isso não quer dizer que a psicanálise, ela não pode ou não poderá se prescindir dessa comunicação. Ela prescreve que a comunicação, ela não se dê antes de serem preenchidos alguns pré-requisitos. Então, em alguns momentos, a gente pode até participar desse processo de comunicação, mas é necessário que a gente realmente olhe atentamente para o método psicanalítico e para algum desses pré-requisitos. O primeiro, que o próprio Freud nos sinaliza, diz respeito a esse doente. Até que o doente, até que o analisando, até que esse nosso paciente se aproxime ele próprio do recalcado, com a preparação adequada. Então, até que ele não viva, até que ele não trilhe seu próprio caminho, tenha seus próprios insights, eu não tenho que colocar o meu desejo como analista à frente do desejo do meu paciente, do meu analisando. Eu não tenho que querer resolver rapidamente, colocar toda a minha ansiedade, a minha busca por soluções ou o meu delírio de cura, como dizia Freud, para antecipar essa aproximação do recalcado. É preciso aguardar, é preciso permitir o tempo do outro, entender que a nossa escuta, ela tem que ser uma escuta paciente, uma escuta flutuante. E essa escuta paciente significa não nos anteciparmos em interpretações ou em comunicações antes do tempo. O segundo ponto que o próprio Freud também acaba nos mostrando como importante é que a gente precisa guardar até que o analisando, o paciente, ele tenha estabelecido essa aliança terapêutica com o seu analista, né? Até que ele realmente se sinta nesse laço, nesse elo,
com o seu terapeuta. A gente fala aliança, né, terapêutico-analítica. Então, a partir aí do processo transferencial e esses sentimentos que acontecem nessa relação entre analista e analisando, é que será possível, né, essa aproximação, essa comunicação, essa cura, ou até mesmo vai dificultar para o analisando uma nova fuga, né? Vai tornar impossível uma nova fuga. Então, olha a importância, né, de construir também uma relação, uma aliança terapêutica com o nosso analisando. E é a partir daí que o próprio Freud, ele acaba também nos alertando sobre os perigos que acarreta o exercício dessa psicanálise selvagem. E não é só para o analisando, mas também para a própria causa da psicanálise. Porque nós achamos que quando nós cometemos esses equívocos, que aquele paciente, aquele analisando, ele vai ficar escondido, que ninguém vai ficar sabendo, que aquilo ali é quase algo que só nós vivenciamos, só nós sabemos. Mas, na verdade, isso acaba também representando um perigo para a causa da psicanálise. E é sobre exatamente o psicanalista selvagem, mesmo quando ele tenta aí direcionar o olhar do paciente para esse real motivo do seu sofrimento, essas intervenções que nós acabamos fazendo aí no manejo clínico das resistências, do analisando, claro que é notável que com tudo isso, comunicando, apontando, fazendo intervenções, a gente tem que acreditar que essas intervenções, elas são favoráveis, né? Porém, né, o que acaba acontecendo quando nós nos antecipamos, quando nós nos equivocamos nesse processo, ela acaba prejudicando a nós próprios, a gente mesmo, e acaba ajudando a reforçar os preconceitos, né, essa visão equivocada que surge em decorrência de compreensíveis resistências de afeto do nosso próprio analisando contra a nossa atividade enquanto psicanalista, e isso é uma coisa que pode ser claramente evitável. Ou seja, nesse processo a comunicação pode se dar? Pode, mas nós também precisamos evitar incorrer nesse erro, nessa antecipação interpretativa, né, em colocar o nosso desejo, o nosso delírio de cura à frente do outro e evitar realmente essa prática dessa psicanálise selvagem que dá a entender que nos falta realmente preparo, conhecimento, entendimento do método, das próprias técnicas psicanalíticas. Então, realmente, esse artigo de Freud, esse texto de Freud, é um texto muito rico, muito esclarecedor, e eu espero, de alguma forma, ter contribuído com todos, com essa revisão, essa leitura, e toda essa reflexão em torno do que é realmente essa psicanálise selvagem, porque, como todos nós sabemos, a nossa formação como psicanalistas, ela tem um começo, mas a nossa formação ela é contínua, ela é um projeto de vida, ela é para toda a vida, e nós aprendemos em cada caso clínico, em cada processo de investigação, e aí o que nós precisamos retomar, estar atento aos próprios métodos psicanalíticos, para que nós também não para a gente não chegar aí a representar um perigo, né? Quase que um risco para o nosso paciente, para o analisando e para a própria causa da psicanálise. É isso.